Eu acho que em função do tempo caiu Foi exatamente isso que Ne- aconteceu, estourou o tempo. estourou, né? Eu tô Aham. só, tá só aguardando a conexão aqui. Eu te ouço, não te vejo ainda. Ah, Mas eu é? acho que é só questão eu tô numa rede normal, não acredito que tenha problema, mas o Marco, meu compadre, falou, pensei que tinha sido uísque. Que ele... Neis, eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo, tá? Peraí. Tá bom. Agora sim. Voltei. Voltou. É, é, e você estava falando exatamente sobre esse processo, né? O que vai ser, né? Como é que vai ser? É que a gente estava conversando mais cedo. Eu acho que assim, se sobrar um tempo, eu acho bacana falar sobre que, na minha opinião, porque vamos concordar que a partir daqui tudo é opinião. Não é? Ok, Ninguém, perfeito. nem os especialistas têm respostas. Então, eu estava pensando em me ater àquilo que você me pediu mesmo, que é como a gente passa por isso da melhor forma possível, Claro, não claro, é? claro, claro, claro. E aí, eu queria começar exatamente pelo seu trabalho, esse aqui. É. Que aí vai aparecer, obviamente, em espelho, mas É. eu vou ficar mostrando assim mesmo Tem um e sorrisinho, vou. né? É alguém sorrindo, parece. Então, é isso. É isso. Essa, a parte, o fato de que essa é a minha marca registrada, uma vez perguntaram para o Bruno, você sabe, é o filho mais velho, Sim, né? sim. Então, perguntaram para o Bruno, você que trabalha direto com a Inês, que está sempre com ela, que mora lá dentro, isso é claro, era antes dele se casar e tal, como é que ela é quando ela fica brava? O Bruno disse que parou, pensou e respondeu, boa pergunta. É isso, é isso, é isso. Então, aí, assim, sobre o que a gente está vivendo agora, que tem tudo a ver com a logo que você criou para mim em absurdos 15 minutos, e que Literalmente, é literalmente. absolutamente a minha marca, em todos os sentidos, estado interno é o que eu acredito que vai determinar o que vem depois, em grande parte. Porque se a gente sair bem disto que a gente está vivendo, a gente reconstrói tudo. Caso contrário, não. Então, no dia 1º, eu compartilhei um artigo do jornal Estado de Minas, intitulado Como o Cérebro Funciona no Isolamento. Eu nem quero entrar a fundo nisso, porque, de verdade, o Marcelo Arias, a quem eu reputo muito, 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 mas muito, já falei muito mais Um competência do que querido, eu, um querido. para falar sobre isso, está fazendo uma série de vídeos. Eu já comecei, inclusive, o compartilhamento. Hoje eu devo compartilhar o segundo vídeo. Mas tem uma coisa sobre esse artigo que eu quero destacar. Eu comecei o compartilhamento dizendo que eu só estava lendo artigos a respeito do mal que o isolamento causa, do mal que o isolamento está causando, e nenhum a respeito das pessoas que estão agradecendo ao universo por esse momento. E eu faço parte deste grupo de pessoas. Eu e outras pessoas que, como eu, têm a mesma característica. Eu não sou neurotípica, eu tenho um leve grau de Asperger. Ou seja, para mim, isolamento é paz, é tranquilidade. Eu estou no melhor dos mundos. Claro, me treinei e trabalho muito bem a interação, mas isso é muito treinamento, é muita terapia em cima e por aí vamos. Muito bem. Mas mesmo esse artigo,
que eu estou te falando, que é um artigo 100% científico, ou citando papers e tal, tem um momento em que uma neurocientista chamada Fernanda Rocha, e eu vou ler literalmente o que ela escreveu, diz assim: Fernanda Rocha conta que em um estudo americano feito com 30 mil adultos, mostrou que o estresse tem efeito maléfico. Mas somente naquelas pessoas que acreditam que ele faz mal à saúde. A percepção em relação ao estresse determina se ele será prejudicial ou benéfico. Eu dei destaque porque este é o único abençoado parágrafo em tudo que eu li, venho lendo, inclusive nesse artigo, que diz, caramba, não é a realidade. É como eu decodifico a realidade. É como eu percebo a realidade. Então tem gente que está nesse período se fortalecendo, que está feliz, que está no seu lugar de paz, no seu nirvana, e tem gente arrancando os cabelos. A realidade é a mesma para todo mundo. Bom, acontece que existem formas de a gente se conduzir para um determinado estado. Não são só os eventos que vêm de fora que fazem com que a gente comece uma produção neuroquímica e hormonal. O que acontece aqui dentro faz a mesma coisa e todo mundo sabe disso nessa altura da vida, entendeu? Você começa, aliás, quem nunca ensaiou uma batalha verbal debaixo do chuveiro, na qual, é claro, a gente é sempre o vencedor. Mas para isso você precisa ensaiar o que o outro vai responder cada vez que você disser alguma coisa, como se fosse possível você prever. Alguém escreveu aqui que você quer fazer Deus rir, faça planos. Eu achei foi meu irmão, engraçado. foi meu irmão. Aliás, bem pode falar. O Marcelo está participando aqui com vários comentários maravilhosos a respeito do que você falou sobre ele, né? Ele falou, a primeira coisa que ele falou, não delira, porque eu não sou assim, não. Mas o Marcelo é um presente também, acho que é algo, certamente é alguém que eu vou fazer um convite para a gente bater um papo, porque é um presente ouvir o Marcelo, realmente. Quando eu comecei a aprender as camadas, cara, e é um negócio assim, é surreal, cara, é demais, é muito legal. Então, quer dizer, hoje a gente já tem informação suficiente, e eu acho até que ela já está bastante pública, né? Massificada de certa forma, para saber como fazer isso. O que eu fiz? Eu fiz um esqueminha simplificado, mas põe simplificado nisso, mas é um começo. É um start. Então, por exemplo, toda vez que a gente consegue fazer, que a gente consegue com a gente ou com alguém, fazer sorrir ou fazer algum tipo de atividade, qualquer tipo de atividade, claro que quanto mais prazerosa, melhor, a gente começa a produção de endorfina. Então, quando eu consigo fazer você rir ou sorrir, eu te ajudo a produzir endorfina, que é responsável pelo bom humor e pela alegria, tá certo? Quando eu consigo fazer alguém ver os aspectos positivos de alguma coisa, serotonina, e ela regula o humor. Agora, veja bem, sobre isso de ver os aspectos positivos. Quando uma pessoa está muito mal e chega para a gente e diz, não vou conseguir, eu não tenho competência, eu não sou forte o bastante, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, blá, blá, blá. Para isto, normalmente a pessoa faz isso, a não ser que ela esteja em depressão profunda, e aí ela generaliza para a vida toda, mas geralmente ela vai fazer isso porque ela está passando por uma situação específica. Então, vai ficar um pouco mais desafiador você conseguir fazer com que ela veja aspectos positivos ali, não Sim, é? Claro. Mas você pode conseguir arrancar dela aspectos positivos sobre ela em outras circunstâncias. O cérebro é capaz de fazer isso. Eu queria fazer uma parte aqui. Eu venho há algum tempo buscando a integralidade, sabe? Ken Wilber é hoje o maior representante da psicologia integral. E aconteceu uma coisa muito interessante na minha história pessoal.
eu fiz toda a minha formação em psicologia, me formei em psicologia. Mas logo na faculdade eu descobri a neuroanatomia, a neurofisiologia, o professor era bonitão, eu me apaixonei pela matéria. Já dizia Rubem Alves, aprendo porque amo, né? Ou eu amo o que eu estou aprendendo, ou eu amo quem está ensinando, ou eu amo alguém que ama isso. Apaixone-se por mineiro e pão de queijo, você há de experimentar. Bom, acontece que Antônio Carlos era um gato. Então, eu amava as aulas. E claro que eu queria impressionar o professor e tudo mais. Mas, enfim, nasceu ali. Isso foi 1982. Em todo caso, foi quando eu comecei a minha primeira transição. Depois veio o Alan. E eu amava muito, amo muito o Alan. Fiz até uma homenagem a ele no meu Face esses dias e tal. Que foi com quem eu conheci a programação neurolinguística bem aplicada, séria, ele é médico. E por causa dele, eu comecei a estudar neurociência do comportamento. Depois veio o Marcelo Arias, que de verdade, para mim, tá assim, o Alan Ferraz, porque transformou a minha vida, e logo em seguida o Marcelo Arias. E não acredita quando ele diz que não é tudo isso, não. É mentira dele. É só para você ficar aqui, ainda mais encantado. Depois um comentário sensacional. O Carlos vai ficar puto. Não vai, não, porque ele não concorda. Vai, ele não conhece. Vai. Ele sabe. Em todo caso, olha que coisa interessante. Psicologia, 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 neurociência, neurociência, neurociência. E agora eu cheguei em um ponto da minha vida em que eu não quero ver mais um indivíduo ou como uma psique ou como um cérebro. Inês, posso fazer só uma pergunta? Até porque... Diferente aqui é um canal de um cara que trabalha com propaganda e está chamando uma sumidade. Me explica, em poucas palavras, para quem não conhece, o que é neurociência? Só para a gente... É a ciência que estuda o sistema nervoso. Cérebro e sistema nervoso são uma e a mesma coisa. A divisão é feita por didática. Tá certo? Mas o que a gente chama de cérebro, que na verdade é encéfalo, tal, é só o sistema nervoso que continuou crescendo, se desenvolvendo evolutivamente, só que dentro da caixa craniana. Porque se ele continuasse linearmente, sabe Deus que tamanho nós teríamos. Mas é isso. O ramo da ciência. Só para as pessoas. Genericamente, tá? Perfeito, perfeito. Estuda sistema nervoso e cérebro. Okay. Só que põe barra, não é ele. É a mesma coisa. Bom... Em todo caso, então, a questão da integralidade é que, assim, por exemplo, você tinha escrito para mim, fala como o cérebro pensa. Não, é o indivíduo que pensa. O cérebro faz parte desse processo, entende? Não é como se você tirando o meu cérebro... E essa é uma coisa interessante, né? Você sabe que as células se renovam. E chega um momento da vida em que todas as células do seu corpo se renovaram. E aí você continua sendo Fernando? E se sim, então é o seu corpo ou é a matéria que define você? É claro que ele é importante no processo e eu fiz o tal do esqueminha para ajudar a gente a passar por isso da forma mais didática possível, pensando a partir de por onde é mais fácil você fazer a sua intervenção consigo mesmo, com os teus. Mas a verdade é que nós somos um universo muito maior. Eu não sou o meu cérebro, eu tenho um cérebro que está a meu serviço e me considero maior do que isso. Então, a psicologia integral hoje, e mesmo as neurociências, elas vêm funcionando muito mais de forma holística do que localizacionista, tá? Em todo caso, então veja, você consegue fazer com que as pessoas vejam aspectos positivos de alguma coisa que estressa, e o estresse desaparece. Até porque eu estou começando a produzir serotonina, um tipo de neurotransmissor que promove bem-estar. Então, por exemplo, vou trazer nossa conversa de hoje à tarde para cá. Que foi um presente para mim. Ai, que bom. Então, vamos compartilhar o presente. E você me disse que aprendeu a fazer pão. Você falou isso agora há pouco na live com você. Comentei. Então, minha impressão é que esse movimento todo,
e vou deixar de lado toda a opinião a respeito do que ele significa, representa, porque nós estamos passando por isso. Eu acho que são questões últimas que eu não tenho poder para responder, nem a pretensão de ter, mas que estão fazendo a gente voltar para o que é essencial. Essencial é o núcleo, né? Então, o meu núcleo aqui hoje é o meu marido e a minha sogra, que obviamente está com a gente, ela tem 83 anos, está com a gente e tal, estamos cuidando. E o fato de que, pasme, eu nunca falei tanto com a minha família como agora na quarentena. Porque uma coisa é o isolamento que você elege porque se tornou, por exemplo, um workaholic. Outra coisa é o isolamento compulsório. Eu não posso estar com você. É outra saudade, brother. Não é a mesma saudade. Você tocou num ponto, porque o meu isolamento era de workaholic, né? Então, todo final de semana trabalhando. E agora não, é assim. É exatamente. Me senti como se você estivesse falando de mim mesmo. É porque está acontecendo para todo mundo de uma forma ou de outra. Tem graus diferentes, enfim. Em todo caso, por exemplo, hoje foi o aniversário da minha sobrinha. Em outras circunstâncias, eu e o Carlos teríamos ligado para ela, cantado parabéns para ela. A gente fez uma live com todo mundo. Fizemos assim ontem no aniversário da minha mulher. Então, é diferente, é isso? E aí o papo estica e é como se a gente estivesse sentado na sala de casa e tem uma coisa linda sobre o sistema límbico, sobre o nosso sistema nervoso de uma forma geral. Ele não faz distinção entre real, imaginado e recordado. Aliás, é por isso que pensamentos também produzem neurotransmissores, ou seja, estados. Porque basta que você faça o tal do filminho na sua cabeça para você começar a reagir como se estivesse assistindo num telão e tivesse você mesmo sendo o protagonista da tal história. Isso, né? É um exercício a ser aprendido, né? Exato. Eu não sei nem se é evitável. Então, eu não sei se precisa ser aprendido. Tá certo, perfeito. Né? Você se bota na frente da TV para ver um filme, se esse filme te tocar, você vai chorar, você vai assustar, você vai rir. Eu estava falando sobre o aspecto introspectivo mesmo, debaixo do chuveiro, parar para pensar, deixar passar o filminho. Né? Entendi. Trocar o filminho se ele não estiver fazendo coisa boa. Exato. Trocar o filminho, eu acho que Então, mas o fato é que a gente estava sentado na sala de casa batendo papo. E aí o foco é muito maior. Por exemplo, eu estou com fone de ouvido falando com você. Ou seja, eu estou excluindo da minha experiência sensorial um monte de outros estímulos. A minha sogra ao lado lendo, o Carlos aqui também. Eu estou excluindo isso, né? Sim. Da minha experiência sensorial. E, portanto, muito mais focada em você. Perfeito. Tá certo? Poderia não estar. Se eu fizer isso, por exemplo, agora eu incluo o meio também. Em todo caso, isso faz com que a qualidade, e aí eu vou aproveitar uma fala do Zé, não é um tempo mais qualitativo, mas a qualidade que você coloca. Então, a qualidade que a gente colocou hoje na live com a minha sobrinha, neste tempo com ela, foi infinitamente maior do que se estivéssemos em um monte de pessoas, cada um no seu grupinho, numa festinha, que normalmente é o que acontece na família. Tem muito ganho aqui. Sim. Mas, se eu tiver focada, e aí, olha que coisa louca, né? A gente chama de profecia autorrealizada. Mas é assim, a pessoa vai, ela se fixa nos aspectos negativos. Se fixa. Começa uma produção horrível, por exemplo, de cortisol. Você precisa de uma carga dele para sair da cama de manhã e viver a sua vida, senão você não faz isso. Não pode ter ele em produção constante, né? E aí você fica pensando nos aspectos negativos, no terror que vai acontecer lá na frente, que a gente nem sabe se vai e qual é. E pronto, começa essa produção negativa agora. E você retroalimenta isso e está o tempo todo mal e cada vez você fica mais nas redes sociais ficar mal. Aliás, tem
tanto vídeo de autoajuda, livro de autoajuda, artigo de autoajuda, publicação de autoajuda, frase de autoajuda falando sobre isso, que eu não vou me ater a isso. A questão é como é que a gente vai quebrar esse padrão. Então, por exemplo, eu estava falando, se você não consegue que a pessoa veja os aspectos positivos do que está acontecendo agora e se fixe neles, ainda que continue alerta para as coisas das quais você precisa tratar, Claro, claro. então ajuda não é se abstrair, né? Não é se abstrair de tudo. Tira esse aspecto negativo de outro lugar. Porque não importa de onde venha, contanto que o Estado seja produzido. Tá certo? A qualidade de sono é fundamental. Por exemplo, vou pegar de novo uma coisa que vocês estavam falando na live com o Zé, né? Nunca se ofereceu tanto curso gratuito. Eu também nunca entrei em tanta roubada, porque o título era bom. Agora é hora de separar o joio do trigo. Jesus amado. O que tem de gente tem de sem pegadinha, conteúdo, né? velho. Nossa. Que jura que sabe do que está falando. É por isso que eu fico... É o que eu falei. Os meus convidados, entre aspas, são pessoas que vão falar. Eu vou ficar só ouvindo. Porque tem assunto que a gente não pode... E você está falando uma coisa maravilhosa, que a gente estava falando isso de tarde, né? A quantidade de pessoas que acreditam que tem condição de sustentar uma live. E falar. E aí o Carlos foi maravilhoso. Falou, cara, quem não tiver condição não se sustenta. Ponto, né? Não tem. É superficialidade. Então, agora a gente vai começar a separar o joio do trigo. Tem uma coisa boa em um universo, um mar de gente fazendo lives, webinários e chamadas, é que agora todo mundo bota a cara, você analisa. 10, 15 minutos são suficientes para você saber se você quer continuar investindo o seu tempo e sua energia ali, ou se você quer sair fora e não voltar mais. Então, essas pessoas, eu acho bom que encontrem empresas, muita coisa para fazer. Nós estamos falando de empresas também. Também, também. Né? Em todo caso, então, tem muito curso gratuito, tem muita coisa boa sendo oferecida no mercado. Acontece que a melatonina, que é o neurotransmissor que normaliza o sono, ele depende, por exemplo, de banho de sol. Quando a gente trabalhava todo o sacrossanto dia, 10, 12, 15 horas por dia, a gente não via a cara do sol. Agora dá para ver. Agora você pode sair na varanda da tua casa ou no quintal, se for o caso, tomar um pouco de sol e ter uma qualidade de sono melhor. E aí consolidar as aprendizagens do dia. Eu espero de coração que as pessoas estejam aproveitando para se... eu não vou nem usar o termo reinventar, porque eu acho que isso veio num segundo momento, mas para se abastecer de informação, para se atualizar, para descobrir, por exemplo, que pode ir além de até onde estava indo antes, a partir dessas informações que chegam e tal. E para isso vai precisar de melatonina. Ponto final. Banho de sol, melatonina, qualidade de sono. Tá? Ocitocina, abraço, carinho, ok. Você não pode agora, ou pelo menos não convém, que você abrace alguém. Mas, gente, já ouviu falar em metáfora? O carinho, a carícia é uma metáfora. Eu não preciso passar a mão na sua cabeça ou no seu rosto para te fazer um carinho. Basta que eu te faça um afago verbal, por exemplo. Entendeu? Te dê um reconhecimento, um sorriso. É maravilhoso, é maravilhoso porque você estava falando da qualidade da live que foi com a tua sobrinha, né? E esse processo de quarentena, ele faz com que as pessoas... Primeiro, eu fico imaginando quem tem dificuldade em se expressar, né? O quanto é difícil conviver com pessoas dentro da própria casa e você não ser... mas o quanto é realmente maravilhoso essa possibilidade da qualificação daquilo que você fala, né? O teu eu brinco eu falo eu te amo o tempo inteiro para os meus filhos, para minha mulher, enfim, porque eu gosto de falar, assim como eu gosto de ouvir também. Mas
como ele passa a ter um outro significado, né? Em situações em que você percebe que assim não é só falar, né? Ele tem uma necessidade de promover alguma coisa em quem está ouvindo. Não é o falar por falar. Eu acho que isso, a quarentena está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu assim como você, vejo o lado bom da quarentena, né? Tanto é que esse projetinho de bater papo é justamente para que isso pudesse acontecer. Encontrar pessoas que tivessem esse pensamento em como contribuir para que quem estiver ouvindo fale assim, caramba, eu não tinha pensado... Você falou um negócio que eu venho fazendo já há alguns dias, de ficar na janela 15 minutos, tomando o sol na minha cara. Aí fico eu e o Jean do lado ali, a gente fica conversando e recebendo o sol na cara porque precisa da vitamina D, né? Você sabe, acabei de ler aqui agora que o Marcelo falou que o Noah, o filho dele, e a Nath, a esposa dele, estão aprendendo a tocar violão. Que maravilha. Então, quanta coisa a gente já quis na vida e não podia. Aí que tá a história, né? A gente está aprendendo que é possível pausar. Mostra, mostra, mostra. Vou até aproveitar aqui. Cadê? Vou mudar. Eu tô ouvindo tudo. Que e lindo. não tô sentado aqui com vocês porque eu só tô um pouquinho ocupado, porque, olha... Jesus eu tô fazendo amado. Pão. Jesus amado. Que maravilha. Veio bem. Eu vou fazer depois, acabou a live, eu vou fazer pão. Pão e vinho hoje. O vinho eu bebo e o pão eu faço. Beijo, meu irmão, que alegria ver você. Que alegria. A gente compartilha o pão depois. Com certeza, com certeza. Então, eu vou aproveitar essa vinda do Carlos, que foi uma pausa, e eu estava justamente falando que a situação nos ensinou que é possível fazer pausas numa vida maluca. Isso, né? isso. E vou juntar isso com o que eu acho importante que a gente estava conversando à tarde, que é voltar para o essencial. Então, tá bom, eu não fico mais indo na padaria para comprar pão. Então, você aprendeu a fazer pão. Gente, o valor simbólico disso, por favor. Eu não vou chorar, não vou chorar de novo. Velho, tá no livro surreal. mais lido de todos os tempos, que é a Bíblia. Ele sabe, ele não escolheu um macarrão para fazer a metáfora de alimentar como prova de amor. Ele escolheu pão. Genial. Eu garanto que não era só pão que se comia. Com certeza. Naqueles tempos, não é mesmo? Em todo caso, é a descoberta de que você é capaz de fazer uma arte, porque isso é arte, aliás, se chama arte culinária, não é? Porque não adianta só seguir a receitinha, não, você tem que pôr seu coração ali. Super recomendo para quem não viu. 2 filmes nesse sentido que para mim são os top. O primeiro deles é um filme de arte, A Festa de Babette, e já eu quero falar uma coisa sobre ele. E o segundo é Como Água para Chocolate, um filme mexicano. Lindo. Maravilhosos para falar da força que existe em você transmitir amor através do alimento. Eu estou cuidando de você, eu te alimento. Eu fui aprender alguma coisa porque era importante para você, para alimentar minha família. E aí eu descubro o quanto isso me alimenta. E aí aqui eu quero contar, sem spoilers, né, claro, mas alguns pontos do filme A Festa de Babette, que lá atrás, no início dos anos 90, me marcou profundamente. Babette era uma cozinheira, uma chefe, uma grande chefe do mais importante restaurante francês e estoura a guerra. Ela perde o marido e o filho, foge com a ajuda de um grande amigo, vai para uma ilha minúscula nórdica e vai morar com 2 filhas de um pastor. São 2 filhas que nunca puderam fazer o que queriam na vida. Uma cantava maravilhosamente, né? E a outra tinha se apaixonado por um homem e nunca tinha podido estar, nunca pôde estar com ele porque
não tinha condições para isso, né? Mesmo depois que o pai delas morre, e você sabe, quando a vigilância é intensa, principalmente nos primeiros anos de vida, no momento do imprinting, né? Ela fica instalada dentro da pessoa. E sem ajuda, ela não se desinstala. Você não faz um reimprinting, né? E aí, então, Babette vai morar com elas e, em troca da moradia, ela cozinha. Só que ela não cozinha apenas. As velhinhas, elas tinham como prática fazer sopa para levar para os idosos doentes da ilha, né? Da aldeiazinha ali. E ela, todo ano, ela manda um dinheirinho para a França para um amigo dela jogar na loteria. E um dia ela ganha. E pede para as velhinhas que ela gostaria de fazer um banquete igual ao que ela fazia no restaurante quando ela trabalhava lá. Meu Deus! O que é? Eu já tenho filme para ver hoje à noite. Essa história, velho. É assim, o filme vai mostrar como você, essa coisa essa arte, a coisa de você colocar a sua emoção no alimento que você faz, transforma consciências. Gente, eu vou Muito fazer, não poder falar nada agora. eu vou fazer um comentário quando você falou e a percepção realmente que é. Fazer o primeiro pão, para mim, teve realmente um simbolismo. Talvez para as crianças e para a Paty era o pão, né? Mas para mim, eu tinha uma necessidade de que o sabor saísse algo palatável, enfim, né? Que fosse algo comestível. Mas é a sensação de dizer exatamente isso. Nada, em nenhum momento vai nos derrubar. Porque se não tiver mais nada para se comer dentro de casa, tem o pão. E eu tô aqui, e eu vou fazer o pão. Então, assim, a sensação de felicidade em ver o negócio crescendo e as pessoas saboreando, e saber que aquilo é tão fácil, aí eu trago isso para a nossa vida. O quanto é mais fácil a gente pensar de forma mais simples, é aquilo que a gente falou de tarde, né? As coisas vão ser mais simples agora, porque tem menos essência. Né? E aí o caminho é muito mais leve, muito mais tranquilo. É um negócio, é um presente mesmo. É verdade, é maravilhoso isso. Então, vê o filme. Depois eu vou adorar conversar com você. Vou ver hoje à noite mesmo. Dia a gente pode fazer uma live apenas para os que assistiram a festa de Babette. Sensacional, perfeito. Aviso. Alerta de spoiler. Só spoiler, né? Só spoiler. Live de spoiler. Do filme. Aí a gente tem que fazer um Zoom, alguma coisa que dê para um monte mais de gente fazendo, para não ficar só... Eu tô traumatizada. Você já viu essas notícias de invasão no Zoom? Não vi. Pois o Zé deve estar interessado em ouvir isso agora. Ele tá usando... Por conta deles pularem de 10 mil pessoas, né, usando a ferramenta por mês para 10 milhões, para 200 milhões, começaram a hackear contas. E não é que fizeram isso com um webinar que eu estava rosteando anteontem, cara? Meu Deus vexame. E assim, são haters e pornógrafos, assim, só pornografia e ódio. É horrível. O estado produzido é terrível. E você sabe, o ser humano emocionado emburrece, né? Eu estava num estado assim, sabe, terrível. Então, eu entrei eu estava na logística. Na verdade, quem estava conduzindo o webinar era o Thiago Petreca. E eu estava ali, e sabe quando você desaprende? Eu não conseguia tirar os caras, eu não conseguia derrubar que loucura os deve ter caras. sido isso. Que horror. Eu tô traumatizada com o Zoom, sério mesmo. Mas se não for o Zoom, vai ser um outro também, né, Ney? E agora eles conseguiram invadir também algumas reuniões que ficaram gravadas na nuvem, e essas reuniões os hackers estão expondo na internet. Graças a Deus, as minhas, pelo menos, eu salvo no HD.
Então, melhor. Mas fica a dica, hashtag, fica a dica. Dá um tempo com o Zoom e vai para outra ferramenta. Teams, o Hangouts Meeting, porque... Mas, Inês, vamos lá. Voltando, então. Voltando, que é bom demais ouvir você. Eu vou falar agora qual que é a que mais está me preocupando. Dopamina. A dopamina é o neurotransmissor relativo à motivação, ao amor e ao prazer. Só lembrando, a última que você falou foi do cortisol, né? Que a gente... A última que eu falei foi a ocitocina. Tá. Que é a quantidade... que é algo que não faz bem, né? Ela precisa de uma... Não. Ó, o cortisol é o que não faz bem. Cortisol não faz bem. Claro, produzido de forma continuada. Ok, perfeito. O corpo não produz nada ruim. Tá. Nada. Okay. Tá bom? Eu posso falar que o cortisol... Na dosagem. O cortisol tem muita relação com mau humor, com alguma coisa assim ou não? Ele está diretamente ligado ao estresse. Mau humor é consequência. Ok, efeito, como é que é? Sintoma, tá bom? Okay, tá. Do distresse, tá certo? Estresse é só um conjunto de estímulos ou um estímulo oferecido ao seu sistema. Se você tiver recurso suficiente para dar conta desse estímulo, estresse, então você vai chamar de eustresse, que é o estresse bom. Se você tiver muito mais do que o estímulo te exige, você vai ter distresse. Aquilo é boring, é chato. E se você não tiver, você também vai ter distresse. Então, veja, estresse, estímulos contínuos. Pronto. A vida acontecendo. Dou conta, eustresse. Não dou conta, ou dou conta demais, isso é pouco, distresse. E aí, cortisol. Okay. Beleza? Então, a dopamina, ela é conhecida ou reconhecida como neurotransmissor da motivação, do amor e do prazer e tal. E a gente produz ela em 2 momentos. Quando a gente dá o primeiro passo para realizar um objetivo que a gente tem, uma coisa que a gente deseja, e também logo que a gente consegue realizar, nesses 2 momentos, tá certo? Então, primeiro eu falo como você lida com isso para você conseguir realizar melhor os seus objetivos. Depois eu digo qual é a minha preocupação. Você pega uma meta grandona e fragmenta ela em pedacinhos. Tá certo? Então, você vai ter produção de dopamina quando você der o primeiro passo e a realização que você esperava deste primeiro passo, que são as evidências que você vai ver de realização daquilo que você queria. Beleza? Ok. Aí você vai mais um. Só que a cada um que você conclui, você precisa celebrar. A celebração te fortalece para que você vá com tudo para a próxima etapa, que geralmente é mais desafiadora que a anterior. Você me fez uma... Enquanto você estava falando isso, eu estava lembrando de um profissional que eu comecei a trabalhar um pouquinho antes de começar a quarentena, num processo de emagrecimento. Evidentemente, eu vivo a vida inteira nesse processo, né? E ele falou, a nossa meta é até o final do ano. Então, a lembrança foi perfeita. E eu falei para ele das falhas que estão acontecendo nesse processo de quarentena. E ele falou para mim ontem, ele falou, o nosso compromisso é com o final do ano. Não é com... E isso é maravilhoso quando você entende que, cara, eu tenho que celebrar se eu perdi 1 quilo. As metas. Eu estou pegando esse paralelo... 100 gramas, né? cara. As 100 gramas, né? Exatamente. É muito legal. Lógico, estou falando de peso, mas eu estou falando para a vida profissional, para todos os... Até para relacionamentos, né? Caramba, conseguimos ficar bem hoje. Vamos comemorar, né? Exatamente. Então, celebre. Claro, você não vai fazer a celebração da sua vida perdendo 100 gramas. Mas, com certeza. Sabe, yes! Eu sou foda. Eu sou foda. Então, qual que está sendo minha preocupação no momento? É que as pessoas não têm noção de qual é a meta agora. E a meta agora é estar feliz, é estar bem. Essa é a meta agora. Cada dia vivo é uma meta alcançada,
porque afinal de contas a sobrevivência é de fato a busca maior do sistema, Sim. não é? Sim. Quando você consegue fazer algo por alguém, é uma meta alcançada, porque sozinhos não somos, nós inter somos, eu dependo de... É uma relação de interdependência. Agora, essa é uma outra coisa sobre a qual a gente também estava falando hoje à tarde, e eu vou encaixar aqui, nessa janelinha, que é, desse material que está sendo oferecido no mercado, né, nós temos, na verdade, 3 categorias de pessoas que estão oferecendo. As pessoas que estão vendendo. Agora só sobra estudar, então é agora que eu vou rachar de vender curso. Tá certo? E esquece que o dinheiro tem que ficar reservado agora para o essencial, e o essencial é comida na mesa. Bom, tem aquelas que não estão vendendo ainda, mas que estão fazendo uma entrega mínima visando vender depois. E tem as que, e essas eu acredito que são nobres, para mim são, entregam. Inclusive, Marcelo Arias, se você ainda estiver aí, escute, porque agora eu vou tornar público. Público. Ele tá. Marcelo Arias estava fazendo um trabalho junto com o Zé Ricardo numa empresa. E o Zé estava filmando a parte dele no módulo com os gestores, e ele então subiu para o YouTube dele, para o canal dele no YouTube. Como eu acompanho o canal, ativei o sininho para receber todas as notificações, ele subiu, publicou, plim, eu recebo uma notificação. A não ser que eu esteja offline, eu vou olhar imediatamente. Bom, eu fui olhar esse, para minha sorte, eu estava online. A melhor aula ever. Daí, Tá no canal do Marcelo, né? Eu não sei se ainda tá. Se ele seguir o meu conselho, não tá mais. Mas agora primeiro eu conto, tá bom? Depois eu falo se tá ou não tá, o que eu acho. Porque o mundo mudou. Mas é assim, eu falei, estava conversando com ele, agora não me lembro mais por que era, mas eu falei para ele, Marcelo, melhor aula do planeta Terra. Você acabou de subir, caraca, bora, dá um pouquinho, dá um trechinho de graça e vende isso, tá certo? É receita passiva, vai ficar lá vendendo. E ele me deixou falar meia hora, o miserento, para depois dizer assim para mim, Inês, aquilo era a degustação. Eu não duvido. Eu não duvido nada. Por trás daquela mente brilhante, pode ter certeza que é. Então, mas assim, por mais que eu entenda isso por parte dele, de verdade, aquilo era a melhor aula ever. Em todo caso, o que aconteceu então? Naquela ocasião, o mundo era um. E, inclusive, a gente estava com a economia aquecida, estava tudo indo de vento em popa, lindo, maravilhoso. Marcelo, vende. Como eu vejo hoje. Ontem de manhã dei uma palestra de neurociência aplicada ao coaching para um grupo de coaches, um grupo de WhatsApp. E a pessoa que me pediu a palestra era pro bono, perguntou se a gravação ia ficar disponibilizada para o resto do povo. Eu falei, olha, isso foi há uns 2 meses atrás. Eu falei, não, a palestra eu dou pro bono, mas a gravação ad infinito não é isso que eu faço para pôr comida na mesa. Não pede. Não me pede de graça o que eu faço para me alimentar e alimentar minha família. Com certeza. Mas aí eu falei para ela, agora vai ficar gravada, eu vou disponibilizar para o maior número possível de pessoas e quero te pedir uma gentileza. Eu quero poder convidar pessoas que eu acho que vão se beneficiar de estar aqui. O que mudou de lá para cá? O que mudou foi, primeiro, enquanto você está se alimentando de informação e isso está te fazendo bem, você não está pensando besteira e nem fazendo besteira. Segundo, se isso te tornar um profissional melhor, e eu acredito do fundo do meu coração, agora vem a minha opinião, que quando a quarentena
e essa circunstância que a gente está vivendo terminar, o que vai sobrar é a necessidade absurda de reumanização. A gente já está passando por isso agora, porque a gente está usando toda a tecnologia de que a gente dispõe para fazer contato, um outro tipo de tato, mas contato. Então, humanizar de novo as pessoas é o que vai acontecer aqui, e depois a gente vai, reaprender a se relacionar e tudo mais, e o que a gente vai fazer com isso. Eu acho que nunca na história da humanidade os profissionais das áreas de humanas foram tão importantes. Eu vi outro dia um post excepcional, né, falando assim, que legal que a arte, a música, que são matérias, entre aspas, secundárias, né, na escola, enfim, estão sendo tão importantes para que a gente possa ter uma quarentena mais leve, né? E realmente a parte humana é espetacular, né? O Zé está falando, depois de tanto high-tech, é voltar para o high-touch. É bem verdade. Isso mesmo. Verdade, e high, verdade. No sentido de qualidade mesmo dessa relação, entendeu? Sim. Então, eu estava assistindo um vídeo de um economista que estava, entre outras coisas, ele estava dizendo que, na opinião dele, uma das coisas que iria desaparecer, além de algumas marcas vão mesmo desaparecer, vão desaparecer alguns coaches. Eu diria que só os superficiais. Só aqueles que não sabem o que estão fazendo. Essa divisão quando você falou da divisão do joio e do trigo, talvez acho que a classe... E é impressionante, porque eu não sei se você teve essa percepção, mas a quantidade daqueles posts que a gente recebe em WhatsApp motivacionais sumiram. A impressão que eu tenho é que os coaches, para falar assim, gente, eu não sei mais o que falar, eu não tenho o que falar, sumiu. Né? Então, aí é o bacana, é o lado bom da quarentena. Ó, cara, vai fazer pão, entendeu? Né? O Zé tá me zoando, que ele falando, como que você faz isso e ainda tá lendo os comentários? Monstra! Não, eu vi um do Alexandre Rodrigues agora que eu quero comentar. Ele tá como neuroexpert, na verdade, não tá com o nome dele. Mas esses são os atributos básicos femininos. A gente é multitarefa, mais fácil. Não é multifoco, porque nenhum ser humano é multifoco. Mas eu tô perdido aqui, eu tento olhar para cima, eu tento olhar pro negócio. Não, vai você. Multitarefa nós Mas o que foi que o Alexandre comentou aqui? Tá como neuroexpert, né? Quanto mais a inteligência artificial avança, mais humanização é necessária, tal. A verdade é que olha o que estava acontecendo até agora há pouco. Porque não havia essa pausa, esse voltar para si, esse olhar para dentro, esse rever as coisas que são essenciais, esse separar o joio do trigo, tal. A gente estava enfiando os nossos vieses nos algoritmos aloucadamente. O que é que a gente ia ter daqui a pouquíssimo tempo? Nós íamos ter uma inteligência artificial tão enviesada quanto nós estávamos. Essa pausa, respira, reveja, olha, vai fazer com que a gente modifique os inputs que a gente faz na inteligência artificial. Nossos filhos e netos terão recursos tecnológicos com melhor qualidade do que nós temos hoje. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. E que é caminho sem volta, eu também não tenho nenhuma dúvida. O Fabrício, meu irmão, fez um comentário aqui. É um renascimento mesmo, né? Estamos falando de um renascimento, né? De dentro para fora. Né? O novo meteoro, né? Ele vê, o meteoro chegou, não destruiu todo mundo, mas... Eu preciso te contar que eu prefiro esse. Não, é verdade, a mais pura verdade. Vidralzinha para o outro. Eu realmente, para mim, vem sendo um desafio. Até comentei na live com o Zé, compreender o comportamento das pessoas numa situação em que todo mundo fala
fica em casa e a pessoa está caminhando na praia, ou ela... Porque ela se acha, pelo fato de que, como eu posso ir ao mercado, porque eu preciso comprar comida para dentro de casa, ela pode viajar, porque o problema é o mesmo. A ação é a mesma. De eu ir ao... E a mim isso me dói de uma forma... porque não é a mesma coisa, né? Mas eu tenho que entender o que passa, tentar entender o que passa na cabeça do outro quando diz que tudo bem, você faz o seu, eu faço o meu, né? Querido, deixa eu te chamar a atenção para o fato de que daqui a pouquinho a nossa live vai cair de Aí, novo. se cair, a gente... Porque tá tão... Eu não sei como é que você tá em relação a isso. Eu ficaria tenho o ano inteiro. compromisso. Você tem compromisso. Então, a gente tem... São 6h47. Vamos até mais uns 5 minutinhos? O que você acha? Pode Né? ser, pode ser. Tem mais uma coisinha que eu queria falar sobre gerar bons Fica à vontade. Claro, claro. Desde que eu tô com o Carlos é chefe de cozinha internacional, você sabe, né? Sim. Que a gente vem... Na verdade, eu já trabalhava com neurogastronomia, não tão intensamente, porque, afinal de contas, não era algo que eu amava, agora eu amo. Aprendo porque amo. Nesse caso, eu amo alguém que ama isso. E existem mesmo alimentos que são capazes de ajudar a gente a fazer essa produção toda, por exemplo, serotonina, tal, tem triptofano que deixa a gente mais animado, mais feliz, melhor. Banana tem muito triptofano. Tem alimentos que tem peixes e por aí vai e tal. Então essa também é uma forma, fazer uma alimentação planejada. Eu vou comer isto porque eu sei que isto vai me fazer bem. Claro que a questão da quantidade importa e tal. Em todo caso, são formas que eu vejo de a gente passar por esse período. Então, produzindo o melhor estado interno possível, por todas as vias que a gente tenha. Desde o próprio exercício em casa, né? Eu super concordo, outro beijo, Thaís. Eu super concordo com o Zé quando ele diz que precisa ver o contexto, cada um é um. Claro, então, cada um vai passar por isso da sua forma. Eu não conheço fórmula pronta, nem acredito, nunca acreditei em fórmula pronta. Então, se eu der uma receitinha aqui agora, por exemplo, assista a televisão, ouça a música, tem gente que não gosta disso, com tem certeza, gente que ama. Com certeza. Descubra o seu prazer. O que Sem é que dúvida. faz você sorrir? O que é que faz você feliz? É verdade. Tá certo? É verdade. E vai nessa, E se prepara para quando sair desse núcleo, né? Eu ia te perguntar isso. Eu tô melhor. Para a gente até finalizar, eu queria imensamente agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que muita gente fez convite para você para fazer live, e você aceitou de prontidão, não só pelo fato de a gente ser parceiro de trabalho, enfim, eu falo a mesma coisa que eu falei com o Zé, trabalhar com você é muito fácil, é muito prazeroso. Realmente nós fizemos uma marca em 15 minutos, porque eu sabia a essência, surgiu uma ideia, eu mandei, você gostou e falou, é isso, né? Mas aproveitar, realmente agradecer você e pedir para, nesse finalzinho desse bate-papo, esse teu conselho mesmo, para que as pessoas possam, amanhã ou hoje mesmo, falar assim, caramba, eu vou ver a festa de Babette, né? Eu vou tomar um vinho, eu vou fazer... Porque essas coisas, talvez as pessoas que estejam assistindo a nossa live estejam na mesma condição de poder fazer isso, né? Abrir um vinho. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, já agradecendo demais esse privilégio. Então, se vocês têm possibilidade de fazer isso, prefiram as comédias aos filmes de terror. Na Netflix estouraram os filmes de epidemia, de endemia, de tudo que é igual. Tudo para te jogar para baixo. Pois é. Prefiram as comédias. Quando a gente ri e se diverte, sinceramente, a gente fortalece o sistema imunológico, células citóticas, a gente fortalece o sistema imunológico. E
você conhece alguma coisa dentro do ser humano hoje mais importante de se fortalecer do que o sistema imunológico? Eu vou compartilhar, na sequência do nosso bate-papo, alguns dos benefícios de rir e de se divertir. Então é isso. Uma dica. Se você sabe jogar Uno, nós jogamos joga Uno o tempo inteiro. Cara, porque a gente ri. Isso, é demais. Claro, tem que ser gente bem resolvida e que se ama muito jogando, né? Não, aqui em casa joga nós 4. Né? Então... Ótimo. A gente deu Uno pro Marcelo e pra Nath para eles levarem. É muito divertido. É bom demais. Não se trata de jeito nenhum de punir o outro. Se Nada. trata de saber que todo mundo vai rir muito. A gente tem um que você tira do jogo, né? Tem a opção de tirar. E aí a gente faz assim... pai, vai pegar um pouquinho de água. Fala, não, tô jogando, não, você não tá mais. Aí joga. Aqui, um para zoar o outro não custa nada, né? Então, mas isso é uma delícia. É demais. Aí eu posso aproveitar, tomara que não caia. Não vai eu cair. trabalho muito com diversidade e inclusão, a questão do preconceito, os vieses cognitivos e tal. E as pessoas dizem assim, o mundo ficou tão chato, tudo agora é politicamente correto e tal. E as pessoas dizem, por que quando a gente era jovem e todo mundo tinha apelido, ninguém morria por causa disso? Porque quando a gente era jovem e não existia ainda a tecnologia, as nossas relações eram mais próximas e intimistas. Então, naquela época, a trollada era sinônimo de intimidade. Para cada trollada que você faz com cada pessoa com quem você joga no Uno, tem uma história de amor e de momentos em que você teve do lado, que você segurou a mão, que você abraçou forte, que você disse, eu tô aqui, vamos junto. Para cada trollada tem um universo, uma vida por trás. Sensacional. Só vira bullying quando é com um estranho. Com alguém com quem você não tem intimidade, é ofensa. Com alguém com quem você tem intimidade, é fortalecimento dessa intimidade. Tudo nessa vida é contexto, meu querido. É maravilhoso. E a percepção da hora certa de saber trollar. Aí tem que ter sensibilidade mesmo. Tô curiosa para saber quem é Choquito, mas força. Mas então, eu posso falar com tranquilidade. Eu sofri bullying a vida inteira em função de ter espinha, né? E o Choquito vem dessa brincadeira deliciosa, desse filho da puta que eu amo do fundo do meu coração, que é meu compadre. Entendeu? Então o Choquito sou eu. Aliás, eu sempre fui relacionado a chocolate. Eu já fui Lolo, que era aquele tô fofo, né? E aí depois eu virei adolescente, virei Choquito. Então a minha vida é um eterno doce. E eu só posso agradecer por ser exatamente assim. Meu amor, então eu quero deixar minha mensagem final. Obrigado mesmo. Final mesmo, para falar. Exatamente. É uma frase que eu amo muito do Drummond e que cabe perfeitamente aqui. Ele diz assim, eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Obrigada, Fê. Eu te amo. Obrigado. Valeu demais. Amo também. A todo mundo que participou. Eu vou desconectar a Inês e ler alguns comentários, mas assim, é um privilégio mesmo poder ter conversado com você. Espero que todo mundo tenha gostado e um beijão para vocês, que fiquem todos bem. Te Inês, adoro, viu? um beijo, viu? Tchau, querida. Tchau. Que legal, gente. Eu vou ler rapidinho algumas. Lucas Camiliano, muito obrigado, Inês. Vai provavelmente a live cair, enfim. E eu queria agradecer a todo mundo que participou. O objetivo realmente dessa live é poder levar coisas boas para as pessoas. E lembrando que amanhã eu vou bater um papo com o Paulinho do Beduíno às 5 da tarde, tá bom? Um beijão para vocês.